Um dos grandes males da nossa época é o materialismo. Não que a matéria seja o mal e que não possamos utilizá-la. Bem ao contrário, ela é apenas um veículo. O mal não está na matéria, mas no uso que dela se faz. O problema é quando o ser humano passa a focar os seus interesses apenas nela, esquecendo-se do espiritual, do transcendental, aquilo que vai para além da matéria grosseira. Quando isso acontece, o ser humano se aprisiona à materialidade e perde a sua sensibilidade espiritual, porque tudo o que prende o indivíduo corta o contato com coisas mais elevadas, intercepta o contato. Então, desde que o ser humano se mantenha aberto para a vida espiritual, ele pode fazer um uso da matéria, utilizá-la como um instrumento, como um meio, como um veículo para se conhecer a si mesmo, para trabalhar as suas questões interiores, para se desenvolver espiritualmente, para se autoconhecer. Então, o mal não está na matéria, o problema não está nela, mas sim nesse excesso de mente, porque é justamente o uso exacerbado da mente que liga o ser humano em demasia à matéria, porque a mente é o que? Ela é o produto mais refinado da matéria. A mente é algo material, é uma inteligência material ainda, porque ela é um instrumento de que o espírito se utiliza para manifestar a sua vontade, depois que ela atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal aqui, onde está a mente. Então, quando o intelecto cumpre a sua função de um aparelho decodificador da vontade do espírito, depois que ela atravessa todos os invólucros que envolvem o núcleo espiritual, quando o intelecto apenas, por fim, verbaliza por meio de pensamentos e palavras aquilo que o espírito em sua essência quer, ele cumpre a sua finalidade e não se prende à matéria grosseira. O problema é onde ocorre o adormecimento do espírito em detrimento da indolência espiritual e a mente então acaba monopolizando a vida do indivíduo. E se ela monopoliza a sua vida, e sendo ela uma forma de inteligência terrena, um instrumento terreno ainda, é claro que o indivíduo vai enxergar a sua vida apenas sob o ponto de vista da matéria grosseira, porque possui apenas a forma de percepção mais grosseira que pertence à mente. Os materialistas são pessoas que fazem um uso apenas da sua mente, da sua razão. Os materialistas são orgulhosos da sua racionalidade, da sua inteligência, da sua perspicácia mental, da sua habilidade intelectiva. Os materialistas se orgulham disso tudo. Por quê? Porque mortificaram a sua vida espiritual, a sua intuição. E quando a intuição ela adormece e não se manifesta mais, o que sobra no ser humano? Apenas a razão, apenas o raciocínio, a mente, o intelecto ou o cabeção, segundo a gíria. E quem está apenas no seu cabeção, observando a vida e os acontecimentos sob esse ponto de vista racional apenas, acaba reduzindo a sua percepção, a sua visão existencial, porque a mente é apenas um fragmento muito pequeno. A mente pertence à matéria grosseira mais densa. E se o ser humano se orienta apenas pela sua mente, ele acaba reduzindo o alcance da sua visão existencial, acreditando que tudo se reduz à matéria grosseira. Diferente de uma pessoa intuitiva. Uma pessoa intuitiva, ela olha
para o mundo atual, ela observa esse estreitamento mental e se sente sufocada. Uma pessoa intuitiva se sente sufocada ao observar o estreitamento mental da nossa época e busca por coisas mais sutis. Uma pessoa intuitiva, ela está preocupada em sentir, em pressentir, em intuir os eventos da vida na totalidade, não se preocupando apenas com as coisas imediatas, com aquelas coisas passageiras, com as necessidades triviais, com as aparências, com a matéria grosseira. Uma pessoa intuitiva, ela se preocupa com a vida no todo, o lado transcendental e o lado material também de forma equilibrada, mas observa a vida material apenas como um veículo, como um instrumento a ser utilizado para que a pessoa possa se desenvolver. Porque o ser humano é um ser encarnado na matéria grosseira, ele possui um espírito, que é o seu ser, que é o seu núcleo. Esse espírito, ele é envolvido por diversos corpos sutis, que denominamos de alma. Esses diferentes corpos sutis formam a alma do ser humano. E por fim existe o corpo terreno, no qual está também o cerebelo e por fim o cérebro frontal, onde está o intelecto responsável pelos pensamentos. E o que acontece? O espírito, ele precisa perpassar, atravessar todos esses invólucros com a sua irradiação, para por fim imprimir na mente a sua vontade por meio de pensamentos e palavras. Esse é o caminho natural da intuição, explicado por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Quando a intuição está ativa dentro do ser humano, ela faz um uso de todos os instrumentos que estão à disposição do espírito aqui na matéria grosseira para que ele possa se desenvolver. O plano terreno é uma verdadeira escola onde estamos para aprofundarmos a nossa percepção, o nosso autoconhecimento, o nosso reconhecimento da obra de Deus, e a vida precisa ser encarada como uma possibilidade de aprendizados, uma possibilidade de aprofundamento do eu interior. O problema é que hoje a vida terrena ela não é encarada sob esse ponto de vista, por causa do materialismo que impera aqui na Terra. A vida é enxergada apenas como uma possibilidade de aumentar poder, de aumentar os lucros, de se alcançar um progresso material cada vez maior. O materialismo é isso. A vida é enxergada sob um ponto de vista materialista. Por quê? Porque existe um excesso de mente. A mente, ela é materialista, ela se torna materialista quando se confere a ela poderes absolutos. E a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora delas, confere poderes irrestritos à mente. A mente se desenvolveu de forma unilateral. Dentro da maior parte das pessoas não existe mais um espírito ativo, se manifestando através da intuição. Existem apenas pessoas, em sua maioria adormecidas internamente, que estão no piloto automático. E o materialismo, ele é resultado da ação desse piloto automático que objetiva apenas resultados imediatos, lucros, progresso material, domínio, poder, ostentação, aparências. Então, a mente, quando não governada pelo espírito, ela acaba colocando tudo a perder, como a humanidade colocou tudo a perder nos últimos séculos
e milênios, por causa desse excesso de mente que gerou o materialismo que está acorrentando cada vez mais a humanidade, a matéria grosseira. O que está acontecendo? A humanidade não está se libertando da Terra. As pessoas morrem, desencarnam e voltam a encarnar de novo, cada vez com o seu espírito mais adormecido, de uma encarnação para outra, e assim o materialismo vai aumentando. O materialismo vai aumentando. Então, o problema não é a matéria, mas sim o materialismo. Matéria e materialismo são coisas completamente diferentes. A matéria grosseira, aqui no plano terreno, é o instrumento, é o veículo de que necessitamos para trabalharmos as questões interiores, para nos desenvolvermos, para vivermos, para estarmos em movimento. Tudo isso para exercitar o espírito. O espírito precisa estar suficientemente forte para atravessar com as suas irradiações todos os invólucros que lhe envolvem. Quando o ser humano assim o faz, ele faz também um uso correto da matéria. Então a matéria não é um problema em si, o problema é o materialismo. Por causa desse excesso de mente, e onde a mente comanda tudo sozinha, ela não aceita nada fora das condições da matéria grosseira mais densa, porque a mente é uma inteligência da matéria grosseira mais densa. A mente, ela é densa. Ela é densa. A mente não sente, ela não pressente. A mente não tem inspirações. As inspirações surgem do espírito, porque ele dispõe de uma capacidade para captar coisas vindas de planos mais elevados. A inspiração que se dá através da intuição pertence ao espírito e não à mente. E quem está apenas no piloto automático, ele não tem inspirações. Nele existem apenas vaidades, a busca pelo poder, pelo domínio, a ostentação, as aparências, o progresso material única e exclusivamente. Então, essa era de progressismo em que vivemos hoje é resultante do materialismo da mente humana. Por isso tudo está tão denso e enrijecido nos dias atuais. A humanidade está enrijecida por causa desse excesso de mente. Então, a matéria precisa apenas ser utilizada corretamente. O ser humano precisa apenas ter um espírito desperto dentro de si para fazer um uso correto de tudo. E onde o espírito está ativo e o ser humano consegue intuir as coisas, ele faz um uso correto das coisas. Mas quando a mente se sobrepõe a tudo, surge o materialismo. E do materialismo surge a desgraça, a decadência, a imoralidade, a feiura existencial, a morte do belo. Por isso não temos mais uma estética nos dias atuais. Qual é a estética da mente? A estética das linhas retas, das chapas de vidro e de concreto. Essa é a estética fria e racional da mente. A verdadeira estética, ela surge do espírito porque é uma sensibilidade. A verdadeira estética surge da inspiração, da intuição, da vida interior, que são atributos e atribuições do espírito. Mas por causa desse excesso de mente surgiu essa estética materialista, que de estética não tem nada, é apenas uma estética utilitarista, que objetiva tornar a vida prática, mas prática no sentido do progresso material e não do desenvolvimento espiritual. E é aí que surgiu todo o desequilíbrio na vida em sociedade, porque precisa existir uma estética para que as pessoas possam se sentir bem. Vivemos nesse mundo
de linhas retas, de chapas de vidro e de concreto. E o que experimentamos nesse mundo artificial é um vazio, a falta de uma estética que nos inspire a ter outras inspirações melhores, né? Então praticamente não existe inspiração nos dias atuais, né? Porque a mente, ela não se capacita a inspirar nada, mas o espírito, a vida interior, a intuição, né? Então realmente o materialismo tomou conta do mundo, da humanidade, e por isso as coisas estão da forma como se apresentam hoje, desequilibradas, porque a mente desequilibra tudo. A mente desequilibra tudo, se não existe um espírito a comandá-la, a direcioná-la. E o equilíbrio, por sua vez, pertence ao espírito, porque quando desperto, ele se harmoniza com o cosmos. E daí resulta justamente o equilíbrio das formas. Surge também a estética, o belo e o embelezamento da vida no todo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!